Boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui de novo. Essa é a live número 2 dessa sequência que a gente está fazendo, a maratona de lives de aquecimento para o workshop do dia 26, que eu estou muito animada, vocês não perdem por esperar. Vai ser uma coisa incrível. A live de hoje é o número 2, que a gente vai falar dos inimigos da boa experiência do cliente. Eu já divulguei no post e muitas pessoas até replicaram o post. Eu agradeço a gentileza de todo mundo. É verdade, ontem a gente falou o vilão do ego, o egocentrismo do empreendedor. Muito bem, muito obrigada, Bold JR, pela lembrança. A live de hoje é outro inimigo, chama o líder que não lidera. E o tema é o seguinte: o líder que não dá o exemplo, mas cobra do colaborador que faça. E esse é um inimigo muito relevante da experiência do cliente, é sobre ele que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente começar, eu quero explicar e responder uma dúvida que eu recebi por direct e achei que valia a pena falar aqui porque pode ser a dúvida de mais pessoas. Se a experiência do cliente vale só para o comércio. Eu recebi a dúvida de uma seguidora e achei que era legal falar aqui. Veja, com certeza não é só para o comércio. A experiência do cliente vale para quem tem cliente. Tanto pessoas que já têm clientes e querem manter esses clientes ou conquistarem outros clientes, quanto para quem ainda está, por exemplo, num planejamento de negócio, montando um plano de negócios e quer começar já do jeito mais correto, o jeito mais assertivo possível, que é você desde o início já começar causando e oferecendo uma boa experiência para o seu cliente, e isso vai fazer a atração do teu negócio e muito melhor, vai fazer muito mais rápido. Ó, a Ravine falou: eu não trabalho em comércio e sim em indústria, e a experiência do cliente vale demais. Com certeza. Quem tem cliente, e muitas vezes a gente limita cliente, por exemplo, aluno não é cliente. Aluno é cliente em muitas e muitas situações. Um aluno de Pilates, um aluno de uma fisioterapia, diversos alunos, um aluno de outro curso, um curso de inglês, ele é seu cliente também. Então, assim, ó, restaurantes, o que a Ravine ali comentou, indústria, todo tipo de comércio, escola, estúdios, clínicas, médicos, todo mundo lida com pessoas. Então, para todos esses tipos de profissionais, a experiência do cliente é muito válida e muito importante. Então, respondida a dúvida que tinham me feito pelo direct, quero fazer um pedido para vocês. Clique ali no aviãozinho e mandem para mais pessoas, convidem mais gente, porque esse aviãozinho leva o meu trabalho para mais pessoas e proporciona que o negócio de outros amigos e seguidores também se beneficie, porque vai trazer mais sucesso, mais clientes e mais renda para o trabalho deles. Convidem mais gente, aí a gente vai começar o tema de hoje. E deem um coraçãozinho para eu saber que vocês estão gostando, estão curtindo. Sejam bem-vindos quem nunca tinha participado de live comigo, quem chegou no meu perfil hoje, muita gente chegando. Sejam bem-vindos, é um prazer enorme ter vocês aqui. Então vamos lá. A live de hoje, o líder que não lidera. O inimigo não dá o exemplo, mas cobra que o colaborador cuide do cliente. Primeiro, para quem está chegando hoje, talvez não conheça o que é experiência do cliente, e a sigla está aqui atrás, eu até agradeço uma seguidora que sugeriu que eu invertesse, porque para mim estava escrito CX, mas na transmissão a simetria muda, né? E aí eu então inverti para ficar mais fácil de vocês. CX é a sigla para Customer Experience, que é o termo em inglês, que em português significa a experiência do cliente. É o conjunto de percepções de tudo que o cliente pensa, sente e percebe em relação à tua marca em toda a sua jornada. Então não é só naquele momento da compra, é desde quando ele fica sabendo que você existe, seja porque ele passou na frente da sua loja e a loja chamou a atenção, quando ele viu um panfleto, um outdoor, qualquer coisa assim da sua loja, ou quando ele ouviu falar de alguém mencionando a sua loja, tudo isso já vai trazendo nele uma experiência. Uma percepção. Ele pode estar ouvindo falar muito mal. E às vezes ele não vai nem querer conhecer, porque ele já ouviu falar muito mal. Ele pode estar ouvindo falar muito bem, e aquilo gerou o desejo, a curiosidade, ele quer saber mais sobre o teu negócio.
Então, a jornada começa lá no início e termina no fim, no pós-venda, passando pela venda e termina no pós-venda. Então, você cuidar da experiência do cliente é você ter uma postura ativa de cuidar de todo esse espectro, do início até o fim. E hoje o tema que a gente vai falar é o líder que não lidera e o impacto que isso tem ao longo dessa jornada também. A experiência do cliente contribui para que um negócio se torne referência. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer, pessoas que têm bons produtos e bons serviços, mas pecam ou precisariam otimizar a forma de entregar esse produto ou serviço. Precisaria ter excelência também nisso. Porque hoje em dia não adianta você ter um produto ótimo ou um serviço incrível se a forma que você entrega não corresponde a isso. É nessa parte de entrega que o cliente muitas vezes espera ser surpreendido, ser encantado. Então não basta mais você oferecer um produto de qualidade se o atendimento, por exemplo, for ruim. Não basta você prestar um serviço bem feito, honesto, correto, por exemplo, empregando num concerto todas as peças da assistência autorizada, tudo muito dentro do padrão, por exemplo, o conserto de um micro-ondas, mas o atendimento ali foi mal feito, o pós-venda foi ineficiente. Então, para que você consiga ter um negócio de referência, além daquilo que você já tem, e eu sei que as pessoas que buscam a experiência do cliente sabem que tem um bom produto, um bom serviço, é para ter esse passo a mais, essa excelência na entrega. E não adianta você buscar ter um negócio de referência se a liderança desse negócio também não é de referência. Você precisa, para um negócio ser referência na área de atuação dele, que o líder lá dentro também seja referência, tanto para os liderados, para os colaboradores, quanto para o público, para os clientes. Ontem a gente falou bastante sobre a importância de a empresa ser centrada no cliente. Hoje é trazer isso um pouco mais para o centro da empresa. É você ser o líder centrado no cliente também. Então, a cultura da empresa, mas também a cultura interna do seu líder. E isso é determinante, porque você ser um líder que tem esse tipo de postura, você tem que viver a mensagem que você transmite. Não adianta da boca para fora você falar uma coisa ou ter num quadro na parede e não viver isso, você não transmitir essa verdade para o seu colaborador, porque ele vai ter uma dissonância entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. E na prática, se você quiser que ele reproduza determinado comportamento, você precisa que você mostre esse comportamento para ele. E um líder hoje em dia que seja agressivo só funciona em reality show, aqueles de culinária e coisas que joga o prato no chão, joga no lixo, xinga, cospe, faz esse tipo de coisa. Na vida real, o resultado disso é muito diferente. É você virar as costas e o teu liderado fazer completamente diferente daquilo que você sugeriu ou mandou. Então, precisa que o líder seja centrado no cliente para que ele, tendo isso muito forte dentro dele, transmita e contagie, estimule os seus liderados para que os liderados então passem essa mensagem adiante para o cliente. E aí, vocês podem estar se perguntando então, beleza, tá, e o que é um líder centrado no cliente? Eu diria que duas coisas principais, dois fatores são principais. Que ele seja aberto para o diálogo e tenha empatia. O que isso significa? A abertura para o diálogo é você ouvir, mas ouvir não assim já pensando num contra-argumento para dizer um não. É realmente ouvir, absorve a ideia e diz que vai pensar. Não é obrigado, obviamente, a aceitar tudo que todos os colaboradores trazem para você. Mas você está disposto a ouvir o cliente e ouvir o colaborador. E do outro lado, é você ter empatia. Você ouvindo, você tentar se colocar no lugar do outro. Não só do seu cliente, mas também do seu colaborador, entendendo as necessidades dele e pensando, eu gostaria que fosse assim, se fosse comigo. Tudo isso traz uma posição de liderança em que você contagia e o trato com o colaborador fica muito mais fácil desse jeito, porque você não está ordenando, você está fazendo de alguma forma um convite que estimula e inspira ele a fazer desse jeito.
Agora eu expliquei o porquê, o que é ser um líder Customer Centric, que é essa sigla que a gente está conversando. Mas o porquê fazer isso? Não é só por boa vontade, embora muitas pessoas já tenham essa semente dentro de si de agir diferente desse jeito. Mas porque você, com o exemplo, você contagia e ele vale muito mais do que as palavras. Por exemplo, para quem é novo aqui e não sabe, eu tenho uma neném pequena de 10 meses e ela já está numa fase que o meu exemplo mostra muito para ela, muito mais do que a minha fala. Esses dias eu estava estralando o dedo assim e aí depois outras pessoas viram e perguntaram o que ela está fazendo assim? E ela estava tentando estralar. Então, assim, o exemplo para ela pequenininha, isso já serviu. Imagina para entre adultos, num trabalho de uma jornada de muitas vezes 8 horas por dia. Isso vale muito. Então, você, pelo exemplo, você lidera muito melhor e atinge o resultado que você deseja. Porque não é só impor, você dizer, não, eu que mando aqui, eu decido, então vai ser desse jeito. Você tem que pensar no resultado. O que a gente quer é resultado. O melhor jeito de chegar lá é você tendo uma liderança que tenha o cliente no centro. Porque você tendo o cliente no centro, o seu colaborador vai ter isso também. Dentre os benefícios de você ser um líder focado, centrado no seu cliente, você melhora a reputação da tua empresa. E isso não tem preço. A reputação, hoje até uma seguidora comentou no post de hoje, que a reputação é a melhor forma de vender. E isso é verdade, porque você acreditando, confiando na reputação de alguém, a pessoa quer comprar desse lugar onde ela confia, em que ela conhece a qualidade, você construiu uma reputação. Não é do dia para a noite que a gente constrói uma reputação, mas é uma coisa tão sólida que é persistente no tempo. Ó, bold ali, JR, palavras inspiram, exemplos arrastam. É isso mesmo, com certeza. Outro benefício é a satisfação do cliente. Um cliente satisfeito, ele consegue trazer tantos benefícios para a tua empresa, mas tantos, que a gente poderia passar a noite falando desses benefícios. Um cliente satisfeito, ele compra de novo, porque ele sabe que ele vai receber uma coisa boa, que vai ter valor aquilo que ele comprou. Um cliente satisfeito indica o teu negócio para outras pessoas. Às vezes ele ouviu alguém, eu estou precisando de um médico de tal especialidade. Eu conheço um ótimo, vou te indicar. Esse tipo de indicação, a pessoa não vai nem atrás mais de outra pergunta. Vindo de alguém que ela conhece, que tem credibilidade, essa indicação já te conquistou um novo cliente, entendeu? E quantas vezes isso acontece? Quantas e quantas vezes a gente precisa de uma especialidade médica ou precisa, eu quero fazer um pilates, pede para alguém, eu quero tal tipo de produto, de tal loja. Então a indicação vale muito, muito, muito. Um cliente satisfeito, além dele indicar, ele também vai se tornando fiel. E a gente vai falar disso mais para frente, de toda uma progressão que deságua na fidelidade, que é aquele cliente que sequer cogita trocar de marca. E isso é o sonho de qualquer empresário, que o cliente gosta tanto do teu produto, do teu serviço, que ele não se vê fazendo, por exemplo, o corte de cabelo que ele só faz com você. Ele não procura outro. Se ele vai viajar, ele faz antes ou ele faz depois, mas ele não troca a tua marca. Então, o cliente satisfeito tem esses efeitos. E para você conseguir que o teu cliente fique satisfeito desse jeito, ele tem que estar no centro do teu pensamento, das decisões da empresa e de tudo isso. Outros benefícios também de você ser um líder centrado no cliente é que você diminui o abandono. Enquanto mais você fideliza, mais retenção você consegue fazer dos teus clientes, menos eles abandonam o teu produto, o teu serviço, o teu curso, a tua assinatura, o que quer que você venda. E também melhora muito o valor agregado. Isso eu respondi um dia uma seguidora numa caixinha, que ela falava alguma coisa assim de que ela queria trabalhar menos, ficar mais tempo com a família. E a experiência do cliente, pode acreditar, também afeta isso. Por quê? Você oferecendo uma boa experiência para o teu cliente, ele vai percebendo tanto valor agregado naquilo que você oferece. Por exemplo, você não vende uma calça jeans, você vende a experiência em torno daquilo, o que essa roupa
transmite de mensagem para a pessoa que usa, a qualidade do fio que foi feito, do corte que valoriza o corpo daquela pessoa, você transmite e consegue fazer um conjunto tão completo que a calça jeans e o preço da calça jeans viram só um detalhe. Então, você agregou tanto valor, fez o teu cliente perceber tanto o valor daquilo que você vende antes, que o preço acaba se tornando só um detalhe. Conseguem perceber a diferença? De você, primeiro você mostra o valor, para depois você dizer o preço. E quando você já mostrou um valor tão grande, o preço fica pequeno perto disso. E aí, isso é uma questão interessante de posicionamento. Você se posicionar para ser o melhor. Então não é você só dizer que é o melhor, né? Dizer, a gente pode dizer o que a gente quiser, mas é você se posicionar como o melhor, se posicionar como a referência, ter um atendimento de referência, ter um produto de qualidade. Você fazer toda essa construção, você acaba nichando o teu comércio, o teu estabelecimento, a tua clínica, para esse tipo de público que valoriza isso e sabe que isso custa mais caro e está disposto a pagar por isso, entendeu? Você querer ser o mais barato é uma estratégia também. Eu não recomendo, porque esse tipo de estratégia funciona para quem é muito grande. Por exemplo, quando a Amazon veio para o Brasil, que ela quis internalizar na cabeça dos consumidores que lá era o mais barato e ponto. No início era. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas reclamando, dizendo que isso já não procede. E eu concordo. Só que as pessoas aí se familiarizaram tanto com comprar lá que muitas vezes a pessoa já vai comprar lá direto. Mas para manter isso de você vender muito barato, muito tempo, você tem que ter um caixa, uma reserva muito grande para manter isso. Então, a melhor estratégia, e é o que eu defendo, o que eu acho o mais acertado, é você se diferenciar para ser o melhor, não o mais barato. Mas também respeito quem quiser ser o mais barato, né? Então, para a gente seguir, conseguiram entender? Ficaram com alguma dúvida até agora? Eu vi que muita gente está entrando. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi Xavier. Esse perfil a gente fala de experiência do cliente e traz muita coisa boa. A gente está numa maratona de lives que vão acontecer até o dia 26. Ou melhor, as lives terminam antes, porque no dia 26 a gente vai ter um workshop experiência do cliente e vai ter muita coisa boa até lá. Todo dia a gente vai fazer live para exterminar um inimigo, um vilão da experiência do cliente. O inimigo de hoje é justamente o líder que não lidera. Tá, vamos seguindo, muito bem. Por que, então, a gente viu por que se tornar um líder centrado no cliente? E a pergunta que não quer calar, como a gente se torna esse líder? A primeira resposta e decisiva é que você tem que viver a tua mensagem. Não adianta você dizer uma coisa, mas se comportar de um jeito diferente. Você tem que mostrar na prática aquilo que você prega. Outra coisa que a gente acabou falando um pouco também é você promover o diálogo. Uma liderança que seja consultiva colhe muito mais frutos do que uma liderança que é só na base da ordem ou que vai só também ficar fazendo enquetes o dia todo. Você precisa ter firmeza, mas também empatia no processo. Você ouve, colhe as ideias, mostra que todo mundo faz parte e pertence àquela instituição, àquele estabelecimento, àquela empresa e decide, partindo de ouvir tudo isso. Ravine, precisamos entender que o mais barato não é sempre a melhor opção. Existe preço e existe valor. Eu opto pelo valor agregado, qualidade. Com certeza, com certeza. É questão de posicionamento, né? Cada um escolhe e aí cada um tem uma consequência. A consequência de você se posicionar e oferecer uma experiência estratégica, extraordinária, que encanta, você colhe os frutos também. Muito bem. Outros fatores de como se tornar um líder centrado no cliente, e a gente já encaminhando para o fim, porque o tempo já está terminando, você ser empático. Então, sempre se perguntar, se fosse comigo, eu gostaria de ser atendido? Tudo isso vai fortalecendo uma cultura centrada no cliente e você tratando o teu colaborador como o primeiro cliente, isso traz um efeito muito positivo, porque o colaborador se sente respeitado, ele se sente pertencente àquela instituição e ele veste a camisa.
Ele vai fazer para o teu cliente do jeito que você espera que seja feito. E isso traz um resultado muito bom, porque ele vai tratar o cliente como ele é tratado. Então, ele vendo que ele é ouvido, ele vai ouvir o cliente. Ele vendo que ele é respeitado, ele vai respeitar o cliente. Vendo que as necessidades dele, dentro do possível, são supridas, ele também vai se esforçar para suprir as necessidades do cliente. E isso vai deixar o cliente satisfeito. O cliente satisfeito recompra, indica e é fiel. E é o que a gente quer. E a gente consegue através da experiência do cliente. E também, para você ser um líder centrado no cliente, você usa as métricas para avaliar o sucesso do cliente e do teu colaborador. Existem muitas e muitas métricas. A gente não vai falar delas hoje porque não daria nem tempo, mas uma muito famosa é o NPS. Talvez muitos de vocês conheçam, não pelo nome, mas com certeza já participaram de uma dessas pesquisas. Esses totens que existem em lojas de departamento e grandes redes de farmácia, que você vota no bonequinho coloridinho, o laranja, amarelo, vermelho e verde, esse é o tipo de pesquisa de satisfação, que mede o nível de satisfação do seu cliente. Existe também esse tipo de pesquisa para o seu colaborador, para ver o nível de satisfação dele. E tudo isso é importante, porque enquanto mais satisfeito todo aquele conjunto, toda aquela engrenagem estiver, mais a rotação dela vai ser adequada e mais resultado ela vai trazer para todo mundo. Então, como mensagem final, eu queria deixar o seguinte. A gente viu a importância ontem de uma empresa ser centrada no cliente. Para a empresa ser centrada no cliente e se tornar referência, é preciso que a liderança também seja. Porque uma cultura centrada no cliente flui de baixo para cima. Então, sempre da liderança em relação aos outros cargos e até ao topo da pirâmide, por exemplo. Essa mentalidade vindo de cima para baixo é o jeito mais duradouro, mais persistente de conseguir levar isso a longo prazo de um jeito sustentável e lucrativo, que é o que a gente busca na empresa, no estabelecimento de cada um. Então eu quero convidar vocês para o seguinte: quem não se inscreveu ainda, no link da minha bio tem a inscrição para o workshop que eu vou fazer no dia 26 de setembro. Ele vai ser online, 100% gratuito. A gente vai falar mais da experiência do cliente lá e até que esse dia chegue, a gente vai fazendo algumas lives de aquecimento em que eu trato cada dia de um vilão diferente e amanhã tem um novo. Eu aguardo todos vocês às 9 horas. Muito obrigada e boa noite.